Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Ednir Duarte, CTO da Lighthouse Investimento e Inovação, e hoje estamos aqui com nossa aula 2. Na aula passada nós falamos sobre mitos da agilidade, alguns jogos mortais da agilidade, e hoje a gente vai falar sobre esse mundo que estamos inseridos hoje, esse mundo que estamos vivendo, nessa situação que estamos passando, que é o mundo ágil, cada vez mais exponencial, um mundo de muita disrupção, de mudança cultural, principalmente nas organizações, e principalmente forçado por esse momento que todos nós sabemos, que é um momento de pandemia. Então, vamos lá iniciar a nossa apresentação aqui. Hoje, todos nós, pessoal, fazemos parte de um mundo VUCA, Acho que vocês já ouviram falar muito desse acrônimo, É uma coisa que a gente termina não tendo como fugir, E cada vez mais exponencial, de mudanças muito disruptivas, de necessidade de acelerar muitas coisas, Então, hoje, esse é o mundo que a gente está inserido e é o mundo que as organizações precisam responder com muita velocidade, a todas essas mudanças. Então, eu trago aqui o conceito do VUCA, O VUCA é o acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo, criado lá na época da Guerra Fria, e que acho que ainda continua, resumindo muito esse mundo que a gente está inserido, ainda mais agora em tempos de pandemia. Mas eu trago um outro conceito para vocês, que é o BANI, que foi cunhado por um futurista aí, durante esse período aí, em 2020, durante o período da pandemia, que ele entende que após a pandemia, nós já não fazemos parte de um mundo VUCA, mas sim de um mundo BANI, que é um mundo frágil, muito ansioso, não linear e totalmente incompreensível. Enfim, ele disse que o VUCA perdeu o significado. Eu não concordo tanto, Eu acho que a gente ainda está no mundo VUCA, num mundo muito volátil, num mundo muito incerto, num mundo muito ambíguo. Porém, eu atribuo o conceito de BANI até mais aos líderes, Eu acho que hoje, diante de todas essas mudanças, essas coisas que a gente está passando, esses desafios monstruosos que as empresas estão tendo que enfrentar, o verdadeiro quem está sofrendo esse processo do BANI é o próprio líder, Aí a gente tem visto que aí, com toda essa situação, inclusive agora na pandemia, a gente tem visto não só as empresas como líderes, a fragilidade dos líderes em conseguir controlar, gerir seus times, a questão do desafio do remoto, Então a ansiedade muito grande, de todos em conseguir trabalhar, se organizar para trabalhar nesse novo formato, Então a gente viu que mostrou que a gente não pode pensar de forma linear, E que é um mundo totalmente incompreensível. A gente está aqui na onda 1, a onda 2, pode ser que, com fé em Deus não, mas tenha outras ondas, Então é um mundo totalmente incompreensível. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Tem muita pouca previsibilidade, Então, o que é que a gente tem, de vacina, e falando da vacina aqui, não é da Covid, mas é a vacina do VUCA, O que é que a gente tem aí como vacina para esse mundo, que eu ainda acredito que seja um mundo VUCA, Então, para a volatilidade, a gente teria visão clara, de onde a organização quer chegar, de onde a startup quer chegar, Então, como é que... e isso por toda, lá do presidente ao porteiro, Toda a organização entendendo essa visão, Então, e aí isso gera um entendimento muito mais claro dos objetivos da organização, de onde a organização quer chegar, Então, isso daí já traz todo um conceito que vai remediar a questão da volatilidade, da incerteza, E complexidade, a gente trabalha com clareza, traz isso também, nessa questão da visão, do entendimento, traz clareza para todo mundo, Você entender o trabalho dos outros, do colega que está ao lado, onde a startup, a organização quer chegar, e a ambiguidade a gente trata com agilidade, E aí é o tema que a gente está falando aqui. Então a agilidade ela endereça muito bem essa questão da ambiguidade, desse mundo VUCA, que é um mundo que a gente não consegue prever muito bem o que vai acontecer. Então a agilidade ela vem para ajudar muito nisso aí.
Mas como a gente ainda vê, pessoal, as empresas hoje, né? A gente vê aí que a gestão em muitas empresas ainda é vertical, né? Um foco aí no comando e controle, na eficiência, né? Medir os profissionais, os colaboradores pela eficiência, né? Pelas aquelas metas, né? Então, aquelas avaliações de desempenho, muitas vezes feitas de forma incorreta, e o foco na previsibilidade, né? A gente ainda tenta prever, né? A gente ainda tenta fazer planos de longo prazo para conseguir prever, né, o que vai acontecer, planejar é, é, a médio e longo prazo, como a empresa deve agir estrategicamente, né? A gente sabe que isso é difícil acontecer no mundo de hoje, né? Eu sempre digo que quando eu falo de roadmap de produto, de planejamento, que a gente deve tentar construir isso, né? Sempre num curto prazo, né? Então, um roadmap de produto, um planejamento deve contemplar ali 3 meses, né? Em médio prazo 6 meses, um prazo longo 1 ano, né? Então, assim, o ideal é que você tente trabalhar com um prazo mais curto, né? Que você vai conseguir endereçar essa questão da ambiguidade, né? Da imprevisibilidade do que esse mundo tem colocado aí pra gente. Então não podemos, pessoal, resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou, né? É uma frase aí do famoso Albert Einstein. E é verdade, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade, né? A gente não vai conseguir resolver os problemas com todas essas questões da pandemia pensando da mesma forma que a gente pensava antes. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Então a gente tem que realmente mudar a nossa forma de pensar, trocar essa mentalidade, trabalhar, inovar a nossa cultura, né? Transformar para que a gente possa responder com velocidade, né? Com agilidade a todas essas mudanças que estão sendo impostas aí para as empresas. E então o que é o novo mundo, né? Esse novo mundo das organizações, o novo mundo que todos nós estamos inseridos, né? Escalabilidade hoje, ela passa a ser uma complexidade incontrolável, né? Antes você dizia, não, eu vou construir aqui um modelo que ele é escalável e a gente consegue ter uma dimensão disso, consegue se preparar para uma possível escala, né, de negócio. Mas hoje essa complexidade é totalmente incontrolável, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Com essa questão do vírus, a gente está totalmente no escuro, né? Previsibilidade hoje é uma incapacidade de responder com agilidade. A gente percebeu com a pandemia que muitas empresas não tinham capacidade de responder com agilidade, né? Tiveram que acelerar muito os seus processos, muitas não conseguiram. Então a gente viu que a gente tem uma incapacidade grande de responder com agilidade. Muitas achavam que poderiam, mas não conseguiram, né? Então o cliente de hoje, ele deseja cada vez mais rápido, melhor, mais barato, menor, mais personalizado e cada vez mais conveniente, né? A gente está há muito tempo já falando dessa questão da era da experiência, né? Da era da informação. Então, quanto mais informação a gente tiver desse cliente, melhor para a gente conseguir responder com mais velocidade e agilidade a todas essas mudanças. Então trago aqui uma foto do Fórum Econômico Mundial, né, que fala do impacto da Covid-19 na estratégia das companhias, e vocês percebem aqui que com mais de 92%, né, o que aconteceu aqui foi que houve uma aceleração na digitalização dos processos de trabalho, né? Então a pandemia ela causou isso. Muitos, claro, não conseguiram responder com a mesma velocidade, mas forçou com que todas as empresas corressem, né, para o que hoje está sendo falado muito em aceleração digital, né, trocando o termo de transformação digital, mas agora com a pandemia a gente está num processo de aceleração digital, né, esse processo todo do digital teve que ser acelerado com a pandemia, né? Então mostra que esse foi o grande impacto na estratégia das organizações, a questão delas serem forçadas a acelerar o processo de digitalização, de transformação digital das empresas, né? Então, e por isso a questão, né, da agilidade, a questão dos métodos ágeis, de conseguir responder a todo esse processo, né? Muita mudança de paradigma, quebra de paradigma, gente que nunca imaginava trabalhar de forma remota e hoje os times estão trabalhando de forma remota, né? Como é que se dá a gestão acerca disso, desses times? Então, pra vocês verem que a maioria, né, quase
né? 92% aqui informaram que realmente teve um impacto muito grande essa questão do processo de digitalização nas empresas. E aí eu trago aqui um outro gráfico aqui, né, retirado também do relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele disse que em 2015, por exemplo, os três principais problemas encontrados pelas empresas, né, era a solução de problemas complexos, relacionamento com os outros e gestão de pessoas. Mas olha só em 2020, a solução de problemas complexos se manteve, porque problemas complexos, né, sempre vão existir, ainda mais agora. Pensamento crítico, agora a gente tem que ter um pensamento muito mais crítico acerca das coisas que a gente faz, implementa, e criatividade, pessoal. Então, criatividade é o foco aí, né? Pensamento crítico, criatividade, olha só como isso veio para cima, né? Ou seja, diante de toda essa situação que a gente está inserido, o pensamento crítico, a criatividade é muito importante para que a gente consiga obter soluções boas, rápidas, responder a essa nova demanda dos clientes de uma forma adequada. Então, este novo mundo traz a necessidade de mais agilidade, né? Empresas têm levado alguns princípios do Manifesto Ágil para toda a organização, né? A gente tem visto muitas empresas tentarem ampliar essa questão da agilidade para toda a organização. Aí eu pergunto, será que é possível, uma vez que uma das bases da agilidade, né, é um documento denominado Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software, né? É possível que a agilidade seja expandida para toda a organização, já que a gente tem um manifesto que é dito para o desenvolvimento de software? Então a resposta é sim, pessoal, sim, né? Trazendo aqui dois princípios do Manifesto Ágil, né? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Esses dois valores são totalmente aplicáveis a qualquer contexto além de desenvolvimento de software, né? Então, nesse contexto que a gente está inserido da pandemia, né, indivíduos, né, olhar mais para indivíduos, ouvir as pessoas, trazer as pessoas para pensar desde o início, né, faz todo sentido, né? Você reunir o máximo de pessoas para pensar desde o início e tentar chegar na solução, na melhor solução. Então, responder a mudanças mais do que seguir um plano, isso está, né? Claro que a gente precisa deixar um pouco os planos longos de lado, os grandes planejamentos, e passar a tentar responder a mudanças de forma muito mais rápida. Então aí eu trago aqui um resumo do que seriam esses princípios ágeis que passam a nortear agora como as organizações devem se posicionar para responder de forma mais ágil, né, com maior velocidade a essas demandas e essas mudanças. Então, foco no cliente, pessoal. Isso aqui não precisa nem falar, né? A gente está falando muito de centricidade do cliente, né? Customer Success. Então, assim, muita coisa envolvida com o cliente, né? Então, priorizar a satisfação através da entrega adiantada e contínua de valor, né? Aceitar mudanças, pessoal. Aceitar mudança de requisitos a fim de que o cliente possa obter vantagens competitivas. Agora, na pandemia, a gente tem que aceitar a mudança. A mudança, ela vai acontecer, é inevitável. A única coisa que a gente sabe, tem certeza, é que as coisas sempre vão mudar. E agora com muito mais velocidade. Colaboração, pessoal, times de negócio e desenvolvimento trabalhando junto, todo mundo trabalhando junto, trazendo todo mundo para pensar junto. Isso é muito importante para a gente chegar a soluções mais consistentes, né? Quebrar essas hierarquias, né? A gente tem visto muito um conceito aí de holacracia, né? Que é um conceito de organizações mais horizontais, sem gestores, né? Isso é muito importante, né, para a gente entender todo o contexto e conseguir entregar soluções mais consistentes. Motivação, indivíduos motivados com ambiente e suporte necessários e confiança no trabalho do time, né? Confiança, ambiente saudável, ambiente seguro, ambiente tolerante a erro, né? Então isso é muito importante, né, para esse momento que a gente está passando. Auto-organização, time auto-organizáveis, dotados de autonomia para fazer emergir as melhores soluções, né? A gente tem um conceito muito forte de alta gestão, né, onde os times operam com auto-organização, com autonomia muito maior, né? Então isso é muito importante, que a gente tenha esse ambiente mais autônomo. E melhoria contínua, né, pessoal? Melhoria sempre, né? Evoluir através da busca constante em aperfeiçoar a nossa forma de trabalho.
Então esses são os princípios ágeis aí básicos que devem nortear, né? Principalmente as startups, né? Por serem empresas pequenas e que devem ter a agilidade como uma coisa mais próxima delas. Então isso aqui é muito importante. Então qual seria essa estrutura ágil aí? Basicamente é um resumo aqui, né, que eu trago. Então separado aqui em três verticais aqui, né? Um ambiente, entrega de valor e metodologias ou métodos ágeis. Então um ambiente, essa estrutura ágil, um ambiente de agilidade, ele prevê que ele seja colaborativo, totalmente transparente, né, compartilhado, criativo, inovador, adaptativo e com uma gestão à vista, né, que todo mundo conheça, entenda o que está acontecendo. Né? Então, a agilidade também prevê entrega de valor, pessoal. Essa é a base da agilidade, né? Entrega de valor constante para o cliente. Então, entender onde está o problema, pessoal. Eu falo muito de ame o problema, né, antes da solução. A gente tende a tentar chegar na solução antes. Então, ame o problema, né? Entenda o porquê, né? Comece pelo porquê. Né? Entregar a solução adequada, solução percebida pelo cliente, não percebida por nós. Né? Solução percebida pelo cliente. O cliente deve sentir o valor sem precisar evidenciar. Né? O valor ele tem que ser claro para o cliente. Eu não preciso mostrar ao cliente o valor, ele tem que sentir isso. Né? E os famosos métodos ágeis aí, né? Então, no caso dos métodos ágeis, entenda a cultura, entenda o contexto da empresa para que você aplique o melhor método, né? Ou desenvolva o seu método. Né? Estude o cenário antes de implementar qualquer método, até entender se vale a pena implementar algum método ou ser ágil, ou ir para a agilidade, né? Por que você quer ser ágil? Né? Quais os resultados que você quer atingir com a agilidade? E usar as ferramentas adequadas, né? Usar ferramentas adequadas a cada pessoa, a cada time, a cada cenário, né? Porque existem ferramentas que vão funcionar para um time, não vão funcionar para outro, vão funcionar para uma empresa, não vão funcionar para outro. Então, aí eu trago o conceito aqui mais amplo de organização responsiva, né? Que está no manifesto de organização responsiva, que eu acho que resume bem essa questão do caminho que as empresas verdadeiramente responsivas estão se preocupando em trilhar, né? Que é trocar, pessoal, o lucro pelo propósito. A gente fala muito de propósito. O propósito é uma coisa muito importante, que ele passa a nortear não só o cliente, como o time, todo o time da startup, da organização. O propósito, eu entendo, para a startup é uma coisa muito importante. Então, fazer o bem passa a ser o objetivo primário, né? E não simplesmente obter lucro a qualquer custo. Controle passa a ser dar lugar ao poder distribuído, né? Poder nas pontas, próximo ao cliente. O cliente ganha muito mais força, né? Para entender, aí, para dar o drive de como a empresa deve se comportar. Né? Planejamento dá lugar à experimentação, né? Então, principalmente nesse período, né? A gente não tem como planejar, fazer grandes planejamentos, né? A gente tem que experimentar mais, errar rápido para acertar rápido, né? Então, experimentar e iterar para alimentar o aprendizado rápido. Hierarquias, né? Ou seja, modelos hierárquicos passam a dar lugar a redes, né? que favorecem as conexões, né? Então, auto-organização, colaboração, maior autonomia. E a privacidade dá lugar à transparência, confiança nas pessoas que compartilham do propósito da organização. Então, todos entendendo o propósito da organização, todos se sentem à vontade para compartilhar o que estão fazendo, seus objetivos. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento. Então, finalizamos aqui, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí, mais uma vez, a equipe do convite do pessoal do Hub Salvador. Estamos aqui nesse ambiente ótimo aqui, né, do Hub. E aguardo vocês aí na nossa próxima aula, que a gente vai falar mais um pouquinho, continuar falando aí de métodos ágeis. Até mais e vamos juntos!